Eu quero aqui fazer um breve comentário, uma breve reflexão sobre uma polêmica que está aparecendo aí e que ainda vai gerar muita polêmica, que é sobre a nova lei de imigrações, projeto de lei 2516/15, que está seguindo para a sanção presidencial e que, tudo indica, revogará o Estatuto do Estrangeiro. Existem algumas questões aqui importantes, 3 dimensões que eu separei aqui e que eu vou fazer uma breve reflexão, também que sirva como orientação de estudos, né? E são breves mesmo, porque eu não gosto de fazer vídeos muito longos. Então eu separei 2 dimensões que estão muito próximas: multiculturalismo, engenharia social e a lei propriamente dita, né? Ou o projeto de lei que está em discussão. Muito bem. Por que o multiculturalismo? Porque exatamente toda essa discussão sobre migração, ela é fruto de uma doutrina, ela é fruto da aplicação de uma doutrina que vem migrando, né, uma visão, uma doutrina, mas dentro de uma visão bastante ideológica, que vem migrando para o campo da educação, que vem migrando para o campo jurídico, enfim, o campo político, institucional, né, Estado, enfim. Então, primeiramente cabe esclarecimento acerca do o que é o multiculturalismo. O que é que vem se chamando de multiculturalismo ou pluralismo cultural? Bem, o multiculturalismo, ele é, na verdade, uma aplicação da dialética hegeliana marxista, no sentido talvez nunca antes visto, né? Se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar que a origem do multiculturalismo está lá pela década de 70. Bom, por que você vai encontrar tanta coisa que tem origem na década de 70? Tantas mudanças ideológicas nos anos 70? Exatamente porque os anos 70 é um período de uma segunda crise do marxismo, né? Você tem aí uma primeira crise do marxismo, finalizando aí, próximo aí da finalização da Primeira Guerra Mundial, que dá origem, né, a toda uma teorização criada pela Escola de Frankfurt, que dá origem ao marxismo cultural. Isso já foi muito tratado, já tratei muito sobre isso em outros vídeos, você pode buscar nos demais vídeos do meu canal. E nós podemos passamos a vivenciar, a partir dos anos 70, como eu dizia, do século XX, uma segunda crise do marxismo, né? Essa seria mesmo a consagração do fim do marxismo no seu modelo original, porque havia uma rivalidade muito grande entre as tendências da Escola de Frankfurt, né, o neomarxismo, o revisionismo da Escola de Frankfurt, e aquela visão mais ortodoxa, leninista, marxista, que deu o ensejo ao chamado socialismo real na sua versão russa, China e etc, etc. Essa visão ortodoxa, ela também vai perdendo terreno na medida em que a crise, digamos, econômico-financeira da União Soviética vai aumentando e já não tem mais como manter uma estrutura estatal bélica, militarizada, tão pesada como vinha sendo até então criada pelo modelo leninista-stalinista. Bom, dessa crise então, dessa segunda crise, o pessoal começa a pensar o que seria, né, o que faria para criar alternativas para a sobrevivência do marxismo, do comunismo marxista. Uma vez que Marx falava isso, já no prefácio do Manifesto Comunista, e depois que ele morre, o único prefácio escrito por Engels
sozinho, Engels reforça essa mesma questão, né? O marxismo tem que se adaptar, senão ele não irá sobreviver, né? Então, essa luta, o século XX foi uma luta de adaptação e readaptação do marxismo nessa busca de sobrevivência. O multiculturalismo, ele surge dessa segunda crise, né? Ele é fruto dessa segunda crise, aonde grupos, né, organizações se articulam e começam a pensar no que seria o ideal comum, que poderia ser criado para articular todo o mundo, todo o planeta, toda a humanidade em torno de uma só causa e criar um governo mundial tal como era a proposta do marxismo. Aliás, não só do marxismo, mas como de todos os modelos socialistas, né? Todos os modelos socialistas tinham como perspectiva a ideia de um governo mundial. Isso não é uma exclusividade do marxismo. Não por acaso, no final do manifesto, há aquele brado, né, em que Marx fala, né, trabalhadores do mundo, univos, porque exatamente no marxismo o trabalhador não tem pátria, né? As fronteiras deveriam desaparecer. Então, o multiculturalismo ele é exatamente uma reinterpretação dessa questão socialista, no caso aí, socialismo marxista, né? Um mundo sem fronteiras, né? Mas um mundo que, para se gerar um mundo sem fronteiras, seria necessário o quê? Aplicar a dialética, né, a revolucionária, a dialética do conflito, porque o mundo que existia, o mundo que existe, precisaria ser destruído para gerar um mundo novo, né? E como a partir da visão hegeliana a história se move a partir do conflito, e por isso é importante para mover a história, gerar, proporcionar, fomentar o conflito. Como eu disse antes, o multiculturalismo ele é uma versão dessa estratégia dialética das mais antigas, ou melhor, das mais abrangentes que a gente pode imaginar. A partir daí, então, né, você vai ver uma série de jargões, na medida em que essa ideia aparece, você começa a ver uma série de jargões, o chamado politicamente correto, aparecer para justificar essa perspectiva. Então é preciso criar um conflito e é preciso criar novas ideologias que justifiquem esse conflito, né? Então, a tese, o mundo que existe, aquela velha história, é um mundo opressor, é um mundo segregador, é um mundo preconceituoso, e é preciso criar mecanismos que destruam esse mundo segregador, esse mundo preconceituoso, para criar o paraíso socialista na Terra, né? Então, nada mais importante para fomentar esse conflito do que fazer migrar pessoas, né, de um país para o outro, forçar essa migração para que exatamente gere o conflito e você possa ter uma perda daquela identidade nacional, fruto de uma história construída durante séculos, né, pelos países europeus, depois pelos Estados Unidos. Porém, diga-se de passagem, essa questão entre identidade e território, ela não é uma exclusividade de nenhum tempo, de nenhum lugar, ela é própria do ser humano. Se você for estudar um pouco da história, buscando essa questão, você vai verificar que todos os povos sempre tiveram essa relação entre identidade e território, muitas vezes até associando a questão da identidade de um povo ao território, a questão cultural e também a questão étnico e ou racial. Então isso não é uma exclusividade, essas associações, e particularmente todas elas ligadas a um território, ela não é de forma alguma uma particularidade do nosso tempo, ela não é uma particularidade da Europa, nem dos Estados Unidos, coisa nenhuma. É próprio da natureza humana. Apenas o que você tem na Europa é a formação dos Estados nacionais, formação essa que vai fazer com que
a Europa ganha uma configuração e a partir dessa configuração ela vai, sem sombra de dúvida, criar mecanismos de dominação que prevalecem até hoje, principalmente dentro de determinados padrões culturais. Padrões culturais esses que, para serem destruídos, e por conseguinte você destruir essa civilização, não simplesmente europeia, mas para você destruir essa civilização moderna ocidental, como tanto tem se falado, é preciso que você destrua a cultura desses países e desse continente e de todos aqueles que sofreram a influência, né, da cultura europeia, particularmente greco-romana e judaico-cristã. Nesse sentido, o multiculturalismo, como eu dizia, é uma arma importantíssima, né, porque ele vai reformular determinados conceitos, vai reinterpretar determinadas realidades e criar um discurso político ideológico que justifique exatamente essa aproximação que gerará conflito necessariamente e conflito necessário para a mudança do mundo existente. Eu queria aqui agora fazer um parêntese e esclarecer dois conceitos muito importantes que vêm sendo falados por aí e que nessa questão do multiculturalismo são fundamentais. A ideia de tolerância e a ideia de igualdade. Tá bom? Muito bem. A ideia de tolerância, ela não está vinculada à discussão sobre tolerância moderna que transitou muito entre o século XVII, principalmente, é ali que ela tem um certo início, podemos dizer assim, né? Se estende depois ao século XVIII, mas fundamentalmente ao século XVII, onde está se discutindo, onde se escrevem os famosos tratados, as famosas cartas acerca da tolerância, como exemplo, o famoso filósofo inglês John Locke, né? Onde está se discutindo ali a possibilidade de, principalmente, católicos e protestantes conviverem pacificamente. Havia um problema religioso muito forte na Europa, né? E daí porque vai se discutir a questão da tolerância no sentido exatamente religioso, da briga entre católicos e protestantes. A questão da tolerância no século XVII, a questão da tolerância em John Locke não tem nada a ver com a questão da tolerância hoje. A questão da tolerância naquele tempo era de alguma forma uma busca mesmo para pacificar. A busca da tolerância hoje é uma forma de criar conflito e ela tem inspiração principalmente nos escritos do famoso revolucionário, teórico revolucionário Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, e que vai escrever, inclusive, artigos sobre essa questão da tolerância, onde ele diz claramente, né, que você vai colocar o que é intolerável perante o outro não vai tolerar, e isso vai gerar um conflito, e esse conflito vai fazer com que as mudanças necessárias para a revolução aconteçam. Na verdade, o conceito de tolerância hoje, ele é um mecanismo, ele é uma chave importante para criar aquilo que Marx chamou de condições objetivas para gerar a revolução. Então você vai botar duas pessoas que não têm condição de viver juntas, porque elas têm ideias bastante diferentes e conflituosas, mas você vai forçar a aproximação dessas duas pessoas para gerar conflito, para que exatamente a mudança dialética possa acontecer e se chegar à síntese do paraíso socialista, como eu tenho dito. A outra questão é o conceito de igualdade, que também não tem nada a ver com o conceito de igualdade moderno, né? A ideia de igualdade moderna, ela estava muito bem expressa, inclusive nas teorias contratualistas e justnaturalistas, quando se estabelece a ideia de igualdade perante a lei, uma herança dos gregos que já falavam da igualdade através da lei, né? E o pensamento moderno ele vai buscar essa ideia de equiparação entre as pessoas, guardadas as suas diferenças socioeconômicas fundamentalmente, mas que essas diferenças socioeconômicas e de propriedade elas não tivessem repercussão na igualdade perante a lei, na igualdade perante os direitos e obrigações estabelecidas pelo Estado.
essa ideia de igualdade hoje não tem nada a ver com isso mais. Essa ideia de igualdade é uma ideia fundamentalmente socialista que visa exatamente quebrar a hierarquia, que é uma característica de toda a sociedade, de toda a civilização, não somente da nossa civilização moderna, ocidental, judaico-cristã, mas é esta hierarquia, porque é este modelo de sociedade que esse discurso socialista visa destruir. Então, vamos quebrar a hierarquia e, como eu tenho dito em outros vídeos, não por acaso atacar as instituições militares, a Igreja Católica, todas as instituições que representam a hierarquia e que tiveram um papel importante na formação desta sociedade ocidental. Vamos atacar essas instituições, vamos quebrar a hierarquia e fazer uma sociedade igual. Daí porque quebrar, inclusive, a hierarquia entre professores e estudantes, entre pais e filhos, enfim, aonde a ideia de hierarquia estiver ou se refletir, esta ideia tem que ser abolida. Então, isso é importante porque é um dos fundamentos da política multiculturalista. Muito bem. Partindo para uma outra perspectiva, eu tenho sempre dito, o mundo não está mudando, o mundo está sendo mudado. Então hoje você tem um conjunto de organizações infinito, eu tenho dois vídeos, mas um particularmente, onde eu falo sobre a indústria revolucionária, a monumental fortuna, até onde se consegue rastrear, a monumental fortuna que gera hoje essa indústria da revolução. Vocês estão vendo aí o quanto que é investido nos Estados Unidos pelas ONGs do George Soros e outros milionários que bancam esses movimentos revolucionários para destruir a imagem do Trump, na verdade, para destruir os Estados Unidos da América. Que é, inclusive, um impasse muito grande a existência dos Estados Unidos, assim como Israel, a essa nova concepção de uma nova ordem mundial, onde não haveria países, onde não haveria fronteiras. Inclusive também a ideia de cidadão, é uma ideia bem diferente hoje. Muitas vezes, presta atenção, porque quando certos escritos e às vezes alguns instrumentos internacionais estão falando de cidadania, eles não estão falando mais de cidadania no sentido que você entende que tem origem ali na polis grega, aquele que pertence à cidade. Mas a cidadania hoje, muitas vezes, ela está sendo colocada, mesmo que você não preste atenção, mas sendo colocada de forma ao cidadão do mundo, um mundo sem fronteiras, tal como já pregoava um dos grandes mestres do socialismo, o senhor Karl Marx. Muito bem. Então, essa tendência a modificar o mundo, a mudar o mundo, a criar um mundo, uma nova ordem sem fronteiras, ela precisa de um impulso. Então, daí porque um universo imenso de ONGs e fundações, financiadas pelos grandes conglomerados econômicos, que eu já expliquei isso em outros vídeos, o porquê que eles financiam isso, eles vão financiando essas mudanças, essas revoluções, seja no sentido mais estrito, seja no sentido mais lato. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem a ONG Conectas, Direitos Humanos. Ela aparentemente é uma ONG brasileira. Isso é só um exemplo. Mas se você entrar lá no site da ONG Conectas, uma das ONGs que mais tem fomentado a mudança nas leis de imigração do Brasil, você verificará que ela é mantida por 8 outras ONGs e fundações. Só que tem um detalhe. Todas as 8 ONGs e fundações que mantêm a Conectas aqui no Brasil são fundações de ONGs estrangeiras. Isso significa dizer, então, meu querido, que a Conectas não representa o interesse do povo brasileiro. A Conectas, apesar de traduzida como um site em português, talvez representando, passando a imagem de uma entidade brasileira, ela, na verdade, representa interesses estrangeiros, ela representa interesses dos chamados globalistas, e não por acaso, se você clicar lá em apoiadores, você encontrará, como sempre, a Fundação Open Society do senhor George Soros, e a Fundação Ford. Estranhei até não estar presente também a Fundação Rockefeller.
sempre financiadora de abortos aqui no Brasil, juntamente com a Fundação Ford. Mas está lá 8 organizações estrangeiras financiando uma outra organização aparentemente brasileira, e que, como muitas outras que estão no Brasil, estão aqui fomentando interesses estrangeiros no Brasil. E você se ilude porque ao esses projetos de lei que elas pressionam, trabalham para surgir nas casas legislativas, particularmente no Congresso. Como o Congresso é uma instituição republicana nacional, você se engana ao pensar que, por passar pelo Congresso, ela representa aquela decisão, aquela lei, ela está representando o interesse do Brasil e o interesse do povo brasileiro. Você está muito enganado sobre isso. Uma das coisas que o Congresso hoje menos representa, certamente, é o interesse do povo brasileiro. O que você tem em jogo ali são sempre interesses nacionais, internacionais, estrangeiros, de uma forma ou de outra, diretamente ou não. Então, nesse sentido, uma vez que você está entendendo, eu espero que você esteja entendendo o porquê dessa mudança, da lei do Estatuto do Estrangeiro para uma lei de imigrações, uma nova lei, que muito provavelmente será sancionada pelo presidente Michel Temer. Essa lei, por que essa lei é importante? Se você olhar a lei do Estatuto, chamado Estatuto do Imigrante, você vai verificar que é uma lei que ela não interessa muito a essa nova tendência globalista, a essa nova tendência articulada pelo multiculturalismo. No primeiro artigo da lei do Estatuto do Estrangeiro, você tem: em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições desta lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. Ora, essa lei, ela é uma lei nacionalista. Se você for ver na imprensa, inclusive se você clicar nesses sites revolucionários, dessas ONGs revolucionárias, sempre vai haver aquela associação: foi uma lei da época da ditadura militar, então seria uma lei repressiva, discriminatória, uma lei violadora de direitos e por aí vai. No segundo artigo você vai ver, no primeiro artigo você tem essa ideia bem nacionalista. No segundo artigo você encontrará a aplicação desta lei a tendenciar peculiarmente a segurança nacional, a organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, assim como a defesa do trabalhador nacional. Então você vê que ela não está, essa lei, ela está fora do contexto do multiculturalismo, ela está fora do contexto dessa nova globalização. Daí porque essa lei que será agora sancionada, essa lei, ela é uma lei bastante, digamos assim, aberta. Inclusive, é uma lei que não criminaliza a entrada no Brasil, ela não criminaliza de nenhuma forma a entrada no Brasil de estrangeiros de maneira ilegal. Ela até, de certa forma, ela tem alguns aspectos positivos, porque ela cria, de acordo com o protocolo de contrabando de imigrantes, que o Brasil também é um signatário, ela cria agora o artigo 232A, que vai tipificar o crime de contrabando de pessoas. Existem alguns aspectos positivos. É uma lei visivelmente garantista, não que a anterior, que ainda está em vigor, mas que será revogada, não que a lei de imigrantes não seja garantidora de direitos, mas eu chamo a atenção para esse viés garantista, que na verdade esconde interesses estrangeiros aqui no Brasil. Uma questão que a mídia tem chamado muita atenção, as pessoas que estão reagindo a isso, inclusive no Congresso, é exatamente o fato de que as nossas instituições de segurança, particularmente a Polícia Federal, muito pouco poderá fazer com a entrada de imigrantes ilegais no Brasil.
o imigrante ele terá praticamente de forma ilegal um livre acesso, e as dificuldades, mesmo que apenas administrativas, mas as dificuldades para deportar ou expulsar esse imigrante ilegal, elas aumentaram, exatamente se acobertando nesse viés garantista da lei. Antes, a lei em vigor, mas que será revogada, ela prevê a possibilidade do indivíduo ficar detido enquanto tramita o processo administrativo, para efeitos de garantias processuais. Porém, esta nova lei, ela não prevê nenhuma forma de cerceamento de liberdade para aquele indivíduo que estiver vivenciando, sofrendo um processo administrativo por conta da necessidade de regularizar a sua situação ilegal no país. Será difícil também para a nossa polícia marítima, por exemplo, dar um baculejo num barco que não apresente uma situação de fundada suspeita, né? E eu diria aí fundada suspeita o quê? Se uma lancha não tiver na sua proa ou na sua polpa instalada uma metralhadora .50, porque é isso que aqui no Brasil se considera fundada suspeita, né? Dificilmente haverá respaldo nessa nova lei para uma devida averiguação, né? Uma vez que, como está dito aqui, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e saída do território nacional. É dispensável a fiscalização do passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver a necessidade de descida de pessoa em terra ou subida a bordo do navio. É uma lei muito vaga, é uma lei que abre espaço exatamente para que os criminosos possam atuar com muita facilidade. É uma lei que abre espaço para que no meio de pessoas, como eu já disse em outros vídeos, pessoas que muitas vezes precisam realmente entrar em outro país, fugindo de uma guerra, fugindo da fome, fugindo de uma calamidade qualquer, no meio dessas pessoas sempre existem, é muito comum agora existirem criminosos de toda sorte, inclusive terroristas. A Europa agora vem vivenciando uma situação de calamidade em termos de segurança pública, né? As pessoas não param para se perguntar, aqui no Brasil, porque a mídia seleciona muito o que ela vai publicar, as pessoas não param para se perguntar por que as pessoas do Oriente Médio estão viajando uma distância tão grande para entrar na Europa, e particularmente pela Alemanha. Por que elas não param em outros países, inclusive muçulmanos, como a Arábia Saudita, por exemplo, né? Por que elas não param no meio do caminho e pedem asilo nesses países e vão entrar para a Europa, principalmente pela Alemanha? É exatamente a política do multiculturalismo, financiadas por ONGs estrangeiras e organizações mafiosas que, em parceria, estão esvaziando presídios inteiros, inclusive de países do norte da África, e colocando essas pessoas dentro da Europa, em meio a outras pessoas que realmente carecem de ajuda de países estrangeiros, né? E por que a Alemanha? Exatamente porque a Alemanha ainda vive aquele estigma do nazismo, da xenofobia criada pelo nazismo, e a partir daí, se a Alemanha recusar a entrada dessas pessoas, ela será acusada de xenófoba, né? Xenofobia é essa que todas as pessoas que estão observando com reserva essa questão do multiculturalismo em geral, e particularmente essas inovações legais em termos de legislação sobre imigração, também são acusadas de xenófobas, né? Ou seja, você tem que adotar o politicamente correto, senão você é logo xingado por algum desses palavrões que já inventaram por aí. Bem, eu espero que esse vídeo lhe sirva para alguns esclarecimentos, que lhe sirva também para orientação de estudos, e visite o meu site www.seminariocriticacrise.com, o meu canal no YouTube, Seminário Crítica e Crise, no Instagram, e também a minha página no Facebook,
que existe material imenso de estudo, de orientação de estudo, meu e de outros professores para a sua livre consulta. Muito obrigado pela sua atenção.